passar para vocês. Então vamos lá, pessoal. À medida que o povo vai entrando, às vezes eu vou ter que diminuir a tela, né, e permitindo eles entrarem na sala, tá bom? Ideais, vou ler os gases perfeitos. Deixa eu dar uma... Tem alguém querendo entrar aqui? Ok. Vamos lá. Então, qual seria então o motivo para estudarmos os gases, né? Qual a importância desses gases na nossa vida, né? Então, primeiro que os gases estão presentes diariamente em nosso cotidiano, né? Seja em atividades domésticas, ou seja, no próprio ciclo de nossa vida, né? Por exemplo, tem o ciclo de carbono, onde as plantas necessitam do gás carbônico, né? Para produzir o oxigênio. Eles também têm os gases, eles podem também ser utilizados para explorar outros lugares, né? Por exemplo, os mergulhadores, eles usam cilindros ali de gás para respirar ali em profundidades grandes, né? Quando eles necessitam desses gases para respirar nesses lugares que tem pouco oxigênio. Também, sem os gases, né, a gente não sobrevive, né? Por exemplo, nós agora estamos respirando justamente o oxigênio e expirando o dióxido de carbono, né? Então, os gases são essenciais para nossa manutenção de vida, e também tem os gases que, em termos de proteção planetária, né, como o ozônio, né, que nos protege ali dos raios ultravioletas vindo de explosões solares. E um fato interessante que ocorreu nessa pandemia, né, principalmente aqui no estado, que demonstrou a importância dos gases, foi justamente a falta, né, do oxigênio, né? Muitas pessoas, infelizmente, morreram nessa pandemia porque não conseguiram ter acesso, né, a esse gás, né, que nós é tão essencial, né, para a manutenção dos nossos corpos. Então, muitas pessoas, infelizmente, perderam a vida justamente por falta de planejamento ali dos governantes, mas isso só demonstra mais ainda, né, a importância desse tipo de estado para a nossa vida e para manutenção, né, do nosso próprio planeta. Aqui eu coloco também uma imagem dos refrigerantes, né, que basicamente tem o gás do dióxido de carbono. Eles também estão presentes aí em nossa vida. E como vocês podem ver, né, então o conceito de gases aqui, ele está empregado em vários aspectos de nossa vida. Tem alguém mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Bem, deixa eu só tirar esse áudio aqui do WhatsApp, porque o pessoal fica enviando mensagem. Eu já enviei o convite para todos, mas mesmo assim ainda tem situações, né, que as pessoas não conseguem entrar na sala. Ok, então vamos continuar aqui nossa aula. Eu falei já da presença dos gases no nosso cotidiano e de sua importância. Agora eu vou falar um pouco sobre esse estado, né, que a gente considera um dos estados mais simples da matéria, mas que, na verdade, não é tão simples assim. Então, a matéria, basicamente, o que nós conhecemos hoje de estado físico, nós temos o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso e o plasma, né? Então, no estado sólido, as moléculas geralmente vão ser encontradas agrupadas muito próximas entre si, no líquido também, né, mas um pouco espaçadas, e basicamente nesses dois estados aqui, forças intermoleculares estão presentes, né, ou seja, são muito evidentes. Já no estado gasoso, né, as moléculas vão estar um pouco mais afastadas, vai haver no gás real
algum tipo de interação, mas na maioria das vezes, principalmente em pressões mais baixas, a gente vai considerar que não há nenhum tipo de interação entre as moléculas do estado gasoso. É importante estudar esse estado do gás justamente porque na tabela periódica há 11 elementos químicos, né, que são encontrados no estado gasoso, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Temos o hidrogênio, né, que é o gás hidrogênio utilizado às vezes em propulsores, tem um gás hélio, tem um nitrogênio, tem um oxigênio, né, que é o gás essencial para a manutenção de nossa vida, o flúor, o cloro, e aqui no grupo 18 temos os gases nobres, né, que é o neônio, argônico, plutônio, xenônio e hidrogênio. É claro que outros compostos e outras moléculas com outros tipos de elementos químicos, eles também podem ser encontrados no estado gasoso, tá? Então, vamos reunir agora algumas informações sobre esse estado gasoso, sobre o gás em si, tá bom? Primeiro, ele é constituído por átomos ou moléculas, tá bom? Deixa eu colocar aqui, estado gasoso. Então, ele é constituído por átomos e moléculas. E também os gases, eles são compreensíveis, né? Por que eles são compreensíveis? Porque vocês podem observar até no pneu da há espaços vazios entre ali as moléculas do gás, eles não ocupam todo o espaço ali daquele recipiente, tá bom? Então, há espaços vazios entre as moléculas de gás, e isso permite que, ao aplicarmos uma pressão, haja, então, uma compressão ali dos gases, tornando eles, é claro, compressíveis. Os gases também eles se expandem rapidamente, né? Então, se você deixar um gás no ambiente, as moléculas do gás vão tentar se expandir espontaneamente. Na verdade, elas se expandem espontaneamente e rapidamente, né? Então, elas vão ocupar todos os cantos ali daquele recipiente. Ou se tu considera na tua sala, coloca um gás na tua sala, então o gás vai tentar ocupar todos os espaços ali daquele ambiente onde ele é liberado, tá? E os gases também apresentam, as suas partículas, no caso, né, apresentam movimentos, né, que nós chamamos de movimentos brownianos, ou movimentos aleatórios, tá bom? Então, são movimentos, assim, que a gente não tem nenhum tipo de descrição, né, correta para descrever esses movimentos, são simplesmente movimentos aleatórios, né? Então, para onde a molécula ir, independentemente da região, não tem como descrever, porque simplesmente são movimentos aleatórios, tá bom? Então, reunindo essas informações sobre os gases, nós podemos, então, iniciar com uma definição primitiva, né, do que seria realmente um gás, né? Então, com essas informações que eu passei para vocês, então eu posso dizer que um gás é uma coleção de átomos, moléculas ou partículas, né, muito espaçadas, né, que estão em incessante movimento aleatório, ou que a gente chama de movimento browniano, né, e que muda direção e velocidade quando colidem. Então essa é uma definição primitiva do que seria o estado gasoso, ou no caso um gás, né? Então pode ser constituído por átomos, por moléculas e, é claro, também por partículas. As características basicamente que elas são muito espaçadas entre si, há bastante espaço vazio que permite a compressão, né? Elas estão também, essas partículas, em incessante movimento aleatório, tá? Que não é possível prever, mas e que muda direção e velocidade quando colidem, né? Então elas colidem tanto entre as moléculas, como também colidem com as paredes ali do recipiente. Então, elas estão em constante movimento, estão em constante colisão e alteração ali de suas velocidades, tá bom? Então, essa é a nossa definição primitiva do que seria um gás. E aqui, né, para seguir com a nossa aula, nós vamos utilizar um modelo hipotético, né, para essa descrição dos gases. Então, vamos utilizar algumas premissas aqui.
tá bom? Então, primeiro que ele preenche todos os espaços, né, tomando a forma do recipiente, preenche todos os espaços de maneira espontânea, isso eu já comentei para você, né, se você deixar um gás em uma sala ou em um recipiente, ele vai se expandir espontaneamente, ocupando ali todo o recipiente, tá bom? Moléculas, átomos, estão em contínuo movimento randômico, né, que a gente já chamou de movimento browniano, tá? Quando eu elevo a temperatura, normalmente eu aumento também a velocidade do gás, né? Então, as moléculas ali do gás, com o aumento da temperatura, absorvem aquela energia advindo da transferência de calor, né, lá para o meu sistema gasoso, e isso faz com que a velocidade ali das minhas partículas gasosas também aumente. E nós vamos considerar também que os gases são partículas pontuais, né, que são sempre muito separadas e fáceis de comprimir. Elas também, a gente vai considerar um tipo de interação que nós chamamos elástica, né? A interação elástica é assim, uma partícula se choca com a outra, ambas têm uma energia inicial, e depois do choque, essa mesma energia é conservada, tá bom? Geralmente, quando você se choca com alguma coisa, você perde energia. Quando você perde energia, você tem uma colisão que a gente chama de inelástica. Agora, quando você conserva a energia ali, mesmo depois da colisão, seja entre as moléculas ou entre a parede, você tem, então, uma colisão ou uma interação elástica, tá bom? Então, nesse modelo hipotético ideal, a gente vai considerar uma interação elástica. Outra suposição que a gente vai fazer nessa primeira parte é que não existem forças intermoleculares ali que estão agindo, né, entre as moléculas do gás, tá bom? Então, isso é apenas um modelo hipotético, mas que na prática, pelo menos em pressões parciais, pressões, na verdade, muito baixas, alguma dessas premissas são válidas, tá bom? E, por último, a gente determina o estado de um gás através da medida da sua pressão, volume, temperatura e quantidade de substância, tá? Essas variáveis aqui, que a gente já chamou na aula, chamamos, na verdade, denominamos elas na aula passada como propriedades macroscópicas ou propriedades termodinâmicas, nós já definimos, nós já discutimos bem essas variáveis ou propriedades, tá bom? Então, o estado de um gás, o estado físico de um gás, vai ser descrito por essas 4 variáveis termodinâmicas ou variáveis macroscópicas, tá bom? Bem, agora a gente vai, então, para as observações experimentais, né? Então, ao longo do desenvolvimento do estudo dos gases, né, houve vários tipos de experimentos feitos, né, a fim de reunir alguns dados que o estado físico de um gás puro ele vai ser definido por essas 4 variáveis, né, que é o volume, a quantidade de matéria, a pressão e a temperatura. Bem, inicialmente, as medidas assim, confiáveis das propriedades dos gases foi feito pelo cientista anglo-irlandês, na verdade, Robert Boyle, né? Isso foi feito ali em 1662, né? Então, Boyle, ele estava observando ali qual seria a variação do volume de um sistema gasoso quando eu aumento ou diminuo a pressão. Eu coloquei aqui do lado esquerdo, né, o esquema mais ou menos semelhante ao experimento que Boyle fez na época, né? Então, ele pegou um tubo em forma de J, tá aqui, certo? Nessa figura 2 aqui do lado, um tubo em forma de J, tá bom? Então, se vocês observarem, preencheu esse tubo com mercúrio, que é representado por essa pintura aqui em cinza, tá? Então, esse cinza aqui tudo é o mercúrio. E aqui no final do tubo é selado, tá bom? E ele deixou um espaço aqui onde continha um gás. Bem, à medida que ele foi adicionando mais mercúrio, vocês observam que na B, né, no tubo B, quando ele adiciona mais mercúrio, tem uma maior quantidade de mercúrio. Isso significa que esse líquido aqui vai exercer uma pressão
maior, tá bom? Como ele exerce uma pressão maior, vocês observam bem aqui, ó, que o volume dessa região aqui, ó, diminuiu comparado ao volume aqui dessa figura A, certo? Então ele fez esses experimentos assim várias vezes, repetidas vezes, variando a pressão ali, no caso, mudando ali o conteúdo de mercúrio ali naquele tubo. Então ele observou que à medida que você ia aumentando ali a pressão, tá, sobre aquele gás, o seu volume o quê? Ia diminuindo. É mais ou menos o que é representado aqui nessa figura ao lado direito, né, graficamente, né? Você tem um gráfico sobre pressão no eixo Y e volume no eixo X. Vocês observem bem que em pressões altas, que é basicamente aqui, ó, nessa região aqui, ó, em pressões muito altas, o que que ocorre? O volume é bastante pequeno. Se você traçar um gráfico aqui, ó, de pontinho, aí vem, aí você vai para volume, ó, o volume é muito pequeno, tá bom? Então, você tem uma pressão alta, você vai observar um volume muito pequeno ali no seu sistema gasoso. Mas à medida que você vai diminuindo a pressão, por exemplo, vai com uma pressão bem baixa, o que que ocorre com o valor do volume? O valor do volume aumenta, tá bom? Então, aumentando a pressão, você diminui o volume. E diminuindo a pressão, você aumenta o volume, né? Então, isso mostra, né, que essas grandezas, o volume e a pressão, quando você tem uma quantidade fixa de um gás em temperatura constante, isso indica que o volume seria, então, inversamente proporcional à pressão. Quando eu falo inversamente, quer dizer o quê? Se eu aumento o volume, diminuo a pressão. Se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Ou você pode utilizar o argumento reverso, né? Por exemplo, se eu aumento a pressão, diminuo o volume. Se eu diminuo, então, a pressão, o que que vai acontecer? Vai aumentar o volume, tá bom? Então, essa é uma lei que a gente chama de lei de Boyle, né? Que eu coloquei aqui em verde, que é o enunciado dessa lei que eu já discuti agora. Né? Quando a gente tira proporcional, a gente tem, então, uma constante, tá bom? Então, matematicamente, a gente expressa a lei de Boyle dessa forma, quando nós observamos esse comportamento, né, do volume, que é inversamente proporcional à pressão, quando o quê? Quando a quantidade de matéria, o número de mols e a temperatura são fixas, ou seja, são mantidos constantes ao longo ali do experimento. Bem, essa aqui é a lei de Boyle, também representada graficamente aqui para várias temperaturas. Cada uma dessas curvas aqui de pressão, pressão em relação ao volume, ela é uma hipérbole, tá bom? E normalmente nós chamamos ela com um nome específico, deixa eu colocar aqui em cima, um nome que a gente vai ver muito, chamado isoterma. Por quê? Porque é numa mesma temperatura. Iso, que é igual, e terma é temperatura, tá bom? Então, essas curvas aqui de pressão sobre o volume, que são hipérboles, são chamadas de isotermas, né? Porque são construídas ali sobre, na verdade, em um sistema, né, com temperatura constante, tá bom? Então, aqui essa seta está indicando aqui várias isotermas aqui, né? E observa-se bem, né, que quando eu vou aumentando ali o valor da temperatura, né, eu vou tendo curvas ali diferentes. Em temperaturas baixas eu vou ter esse comportamento aqui, dessa cor aqui, aí eu vou aumentando temperatura, e numa isoterma com temperatura mais alta eu vou ter esse formato aqui, né, descrito pela lei de Boyle. Também eu posso representar
essa lei de Boyle graficamente por meio de linha reta. Então, em vez de fazer o gráfico de pressão versus volume, eu posso, por exemplo, fazer pressão sobre o inverso do volume, né? Então, quando eu faço isso, eu obtenho, então, linhas retas, tá bom? Então, geralmente, os cientistas, eles fazem esse tipo de manipulação ali, né? Você tem uma curva ali, mas geralmente eles preferem ver se há ou não uma relação linear ali entre as variáveis. Então, em vez de eles botam, então, pressão versus o inverso do volume, tá bom? Vou manter aqui. Agora eu pergunto para vocês, até aqui tá tudo bem? Vocês podem dar o feedback, até aqui tá tudo bem, tá tudo claro? Vocês têm alguma dúvida? Vocês já viram isso em química geral também? Eu queria saber, né? Ok, então a gente vai continuar. Por enquanto, a gente falou somente da lei de Boyle, agora nós vamos para analisar outras observações experimentais também que surgiram durante esse período, tá? Então vamos lá, deixa eu ver o que estão mandando mensagem aqui no chat. Ok, professor Arai falou um pouco, beleza. Ainda bem que o Erasmo deu uma boa aula para vocês, né, sobre isso, então acredito que a turma de vocês está uma das turmas mais preparadas para essa disciplina. Então vamos ver se vocês aprenderam mesmo, né? Então use a lei de Boyle agora para deduzir o que vai acontecer com o volume do balão à medida que ele sobe para a atmosfera mais alta. Eu quero que vocês coloquem no chat ou use o microfone aí para falar. O que vai acontecer? Por exemplo, aqui o cara ele tem esse balão que ele vai lançar para a atmosfera, né? Para analisar ali a atmosfera. O que vai acontecer com o volume desse balão, né? À medida que ele vai subindo ali para a atmosfera mais alta. Qual é a opinião de vocês sobre esse tipo de fenômeno que irá ocorrer ali? O que vai acontecer com o volume, tá bom? Então, utilize a lei de Boyle para fazer essa previsão, né? Então, qual é a opinião de vocês? O que pode acontecer, na verdade, com o volume desse balão à medida que ele vai subindo para a atmosfera? Agora eu vou esperar que vocês respondam no chat. Pelo menos 2 alunos ou 3 alunos tá, é o suficiente. E aí, pessoal, aprenderam mesmo? Então, usa a lei de Boyle, bem simples, para ver o que ocorre com o volume do balão à medida que ele vai subindo para uma atmosfera mais alta.